Eu tenho um grande desafio nessa manhã, é partilhar uma mensagem de Deus a respeito de temor de Deus. E essa mensagem, ela foi uma mensagem encomendada. Ela foi uma mensagem encomendada. Eu cheguei outro dia de manhã, a gente tomando café, eu tomo café junto com a Cacá todos os dias. E aí a gente sentando, tomar café, a Cacá falou assim: você devia levar uma palavra sobre o temor de Deus. Eu falei: que bom. Falei: por quê? Ela falou tudo que eu tinha que falar. Tá maravilhoso isso, que não é pra você. E a gente se divertiu, mas isso nasceu, né, de uma conversa, porque todos os dias, eu e a Cacá, a gente, sempre temos a oportunidade, nós oramos pelos nossos filhos quando eles estão dormindo, pedindo para que eles estejam cheios do temor de Deus na vida. Orando porque a gente sabe que a única esperança para eles é o temor de Deus. Porque a gente não sabe o que acontecerá na vida deles. Mas a gente sabe que se houver temor de Deus na vida deles, eles estão salvos. Eles estão salvos. Independente do lugar onde estejam, o que estejam fazendo, na companhia de quem for, seus cônjuges se vierem a casar, se eles tiverem temor de Deus, eles estão salvos. Amém? Isso nos deixa de esperança. Porque o que há de valioso na nossa vida é o temor de Deus. A profissão que a gente vai fazer, com quem a gente vai estar, isso é menos importante diante do Senhor do que ter o temor dele. E quando a Cacá trouxe isso para mim, eu fiquei pensando porque a gente ora para que eles tenham o temor de Deus, mas o que é o temor de Deus? Acho que essa é uma situação importante para a gente procurar definir o que é temor de Deus. E temor de Deus é algo muito mais abstrato, mais difícil de ser definido do que alguns outros conceitos simples. Oração. Fechar os olhos e conversar com Deus. Intercessão. Pedir por outra pessoa. Apresentar situações de outras pessoas diante de Deus pedindo o favor dele. Jejum, falamos há pouco tempo. Se abster de algum desejo que a nossa carne, nosso corpo tem, para que nós possamos fortalecer o espírito. Olha as definições. E temor de Deus? Define o temor de Deus. Não é assim tão fácil. Não é com tão poucas palavras que a gente consegue. Então, eu queria iniciar esse tempo para que nós pensemos, procuremos definir primeiro na nossa mente o que é temor de Deus. O que vem a ser um coração cheio de temor de Deus. É isso que nós vamos falar nessa manhã. E eu queria iniciar esse tempo trazendo alguns pontos que podem nos ampliar a mente e o entendimento a respeito do que é temor de Deus. O primeiro deles, que temor de Deus não é medo. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é você ter um respeito e uma reverência profunda por Ele. Mas não precisa ter medo, até porque não faria sentido. A palavra fala que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Então, temer a Deus não é ter medo de Deus. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto de temor de Deus é reconhecimento de quem Deus é. Então, se o primeiro ponto é a gente não ter medo, é ter um profundo respeito, uma reverência, o segundo ponto é reconhecermos quem Deus é diante de nós. Nós estamos diante de um Deus santo, de um Deus todo-poderoso, Criador, mas que se fez Pai. Reconhecimento de quem nós estamos, diante de quem nós estamos. Terceiro ponto, obediência aos princípios eternos de Deus.
A palavra fala em Efésios 2 que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, porque nós não tínhamos prazer nos mandamentos do Senhor, nas ordenanças dele. Quem teme a Deus encontra prazer nas ordenanças de Deus. Olha os salmos de Davi. Em ti é o meu prazer. Eu encontro prazer na meditação da tua palavra. Isso me preenche. Temor de Deus. Um dos reflexos do temor de Deus. Quarto ponto é uma busca por uma vida íntegra. O temor de Deus nos leva a buscarmos viver em integridade. O que é integridade? Integridade é o oposto de hipocrisia. Hipocrisia é uma palavra muito comum nos lábios da nossa sociedade hoje em dia. Hipocrisia. Hipocrisia é eu falar ou eu exigir do outro uma situação que eu não faço. Eu defender algo que eu mesmo não faço, não cumpro. Isso é uma mentira, é uma hipocrisia. O que é integridade? Aquilo que eu creio no caminho. Aquilo que eu proclamo, aquilo que eu declaro, que eu tenho a minha fé, é a mesma maneira como eu vivo. Integridade. Temor de Deus é viver uma vida íntegra. Temor de Deus também é ter um relacionamento próximo com Deus. O temor de Deus nos leva a um momento e um relacionamento íntimo com Deus. Jesus vem e fala: vocês, quando forem orar, fechem a porta do seu quarto, falem com o seu pai em secreto, ele já está lá te esperando. Não é chamem o seu pai, ele já está lá. Uma vida de um relacionamento íntimo, em secreto com Deus. Isso é o temor do Senhor. Um dos reflexos do temor do Senhor. Também é confiar na vontade e na justiça de Deus. Depositar diante de Deus toda a situação de que Ele tem o melhor desfecho para cada uma das situações das nossas vidas. Confiando de que mesmo aos nossos olhos aquilo não é bom, não é o melhor, é melhor porque Ele disse que é melhor. Confiança em Deus. Sétimo ponto aqui é viver em uma expressão de fé e de gratidão. Então nós estamos falando de 7 pontos. Uau! Todos eles são expressões de uma vida de quem teme a Deus. Então é difícil de trazer uma definição curta. Mas eu peguei esses 7 pontos e pedi para que fizesse uma frase desses 7 pontos. Faça uma frase com isso. E ficou algo ficou assim: o temor de Deus é respeito profundo e reverente pela santidade e autoridade de Deus, que nos motiva a viver de acordo com os seus princípios. Não é medo, mas é reconhecimento de poder, de bondade e de justiça. E isso nos leva a obedecer os seus mandamentos, com fé e com gratidão. Mesmo assim ficou cumprido. Ainda assim não deu para sintetizar mais do que isso. Mas o que eu quero nessa manhã é trazer essa introdução para que nós pensemos em exemplos mais práticos de como nós podemos caminhar em temor do Senhor. Em como nós, como cristãos, pessoas que declaram a fé em Cristo Jesus, podem caminhar e devem caminhar em temor do Senhor. O primeiro ponto que eu queria trazer, então, depois da gente trabalhar essa situação conceitual, é entender que temor de Deus não é crer que Deus existe. Temor de Deus não é, você teme a Deus? Sim, eu creio em Deus. Crer em Deus não é temor de Deus. Deixa eu te dizer. Heitor, você pode abrir para mim em Tiago 2,19? Adoro. A interação deles. Tiago 2,19. Ele fala assim: você diz crer que há um único Deus? Muito bem. Até os demônios creem nisso e temem de medo. Crer que Deus existe
não é temor de Deus. Demônios creem que Deus existe. E eles não andam em temor de Deus. Eles não temem a Deus, eles temem. E a gente só treme por duas coisas: de frio e de medo. Estou tremendo de frio e estou tremendo de medo. Demônios tremem a Deus, tremem de medo. Temor de Deus não é ter medo de Deus. E também não é só crer que Deus existe. E não é só crer que Deus existe. Temor de Deus é mais do que isso. Tem que ir algo além disso. Crer que Deus existe, gente, não nos salva. Guarde isso. Eu ouvi isso num curso que eu e a Cacá estamos fazendo. E gravei isso para mim. Crer que Deus existe não nos salva. Porque os demônios creem que Deus existe. A palavra fala em Salmos 19: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. É só a gente olhar para os céus e para a terra, para tudo que Deus criou, que a gente percebe que Deus existe. Você está entendendo? Tudo que Deus fez declara que Ele existe. Céus declaram a glória de Deus. Deus está escancarado naquilo que foi criado. Está escancarado. É só a gente olhar e a gente constata. Romanos 12 fala assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Olha isso. Tudo que foi criado já declara que Deus existe. Então o temor de Deus tem que ser maior do que isso. E tanto é maior do que isso porque Jesus veio. Porque se fosse só crer que Deus existe, Jesus não precisava ter vindo para nos salvar. O que nos salva não é crer que Deus existe, guarde isso. O que nos salva é crer na vida e na obra de Jesus Cristo por mim e por você. Porque a gente pode morrer crendo que Deus existe e nunca ter se relacionado com Ele. A gente pode morrer crendo que Deus existe e nunca ter tido uma vida de temor a Ele. Uma vida de reverência, com esses atributos que a gente falou aqui anteriormente, de reverência, de obediência aos seus princípios, uma vida íntegra, uma vida de um relacionamento próximo, uma vida de confiança em Deus. A gente pode morrer sem ter feito isso, mesmo assim crendo que Deus existe. Isso não vai nos salvar. Porque quem nos salva é o Senhor Jesus Cristo. Diante dele, no julgamento final, Deus não vai perguntar: você criou em mim? Criou que eu existi. Ele não vai perguntar: você creu que eu existi? Ele vai perguntar: você creu na obra do meu Filho, Jesus Cristo, o ungido, o enviado, o Messias, que eu enviei para morrer por você, para que você tivesse paz comigo? É isso que vai ser perguntado. Porque a gente não precisa de muito para acreditar que Deus existe. Não precisa. O segundo ponto, e é esse que eu queria me ater mais aqui, é como deve ser o coração de alguém que é temente a Deus. Essa é a mensagem principal dessa manhã. Porque conceituar algo não nos faz viver isso. Entender o que é algo não nos transforma. Mas eu quero trazer uma reflexão de como deve ser o coração de alguém temente a Deus. Como deve ser. E eu quero falar do coração de alguém muito conhecido na palavra, alguém que foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Então, se nós estamos falando de temor de Deus, nós temos que olhar para alguém que foi chamado segundo o coração dele. O que esse homem tinha de especial? O que Davi tinha que chamava a atenção de Deus, a ponto de Deus dizer assim: vocês escolheram um homem para reinar sobre vocês, ele estava falando de Saul, segundo os olhos de vocês. E Saul foi rejeitado. Mas eu agora vou colocar alguém segundo o meu coração. Alguém que expressa uma natureza de quem eu sou. E a gente tem que olhar para Davi com essa ótica, com esse carinho. Para que nós possamos entender o que nós precisamos fazer para nos assemelharmos a Davi. E
E Davi tem um episódio muito importante na vida dele, que é o pecado que ele caiu. Para quem não sabe, Davi foi um rei de Israel que em um determinado momento da vida dele, quando era para ele estar em guerra, ele decidiu ficar em Jerusalém e não ir para a guerra. E no que ele ficou em Jerusalém, ele viu uma mulher que provavelmente ele já conhecia. Essa mulher era a esposa de um principal soldado dele. E ele desejou essa mulher no coração. E o seu soldado estava na guerra, liderando a batalha. E Davi deseja essa mulher e traz para o palácio e adultera com ela. Comete um adultério. E se vê extremamente enrascado depois disso. Ele fala, eu preciso consertar o meu erro. Vai prestando atenção. Eu preciso consertar o meu erro. Eu vou trazer o meu soldado da frente da batalha e vou fazer com que ele se deite com ela. Só que o que acontece é que na época de guerra os homens não se deitavam com as mulheres. Era uma tradição que os soldados eles se abstinham de relações sexuais. Para que houvesse uma santificação, uma purificação, para que eles pudessem estar na batalha. Era um hábito, era um costume. E esse soldado fiel a Davi falou assim, eu não vou me deitar com a minha esposa enquanto os meus subordinados não estão podendo fazer o mesmo. Olha a integridade desse cara. Davi falou, não deu certo no plano. Eu vou ter que mudar o plano. Vou embebedar ele. Vou fazer uma festa, vou chamar ele aqui, vou embebedar ele. E aí sim, vou mandar ele para casa e ele vai se deitar com a mulher. Porque ela estava grávida. Davi adulterou e ela engravidou. Agora pensa comigo, na época que estava. Quanto tempo demorava para a mulher saber que estava grávida? Não tinha ultrassom. Não dava as poucas semanas para a gente saber. Olha quanto tempo durou a guerra. Estava durando aquela guerra. Então Davi vem e embebeda, né? Embriaga o seu soldado, seu amigo, escudeiro, fala, agora vai para casa lá, vai descansar, vai ter um tempo com a sua mulher. E esse cara dorme na beira, na porta do palácio. Ele não vai para casa. Ele não se dobra. Davi falou, deu errado de novo. Vou ter que ir mais para frente. Então eu vou mandar esse cara para a frente mais dura de batalha, para esse cara morrer. E eu ficar com a mulher dele. E envia esse cara com a carta para ele morrer, com o selo do rei, para que outro general abrisse essa carta e ele voltasse para frente de guerra, e essa carta era a condenação de morte dele mesmo. E isso acontece. Esse soldado vai para frente de batalha, é morto, e Davi toma a mulher dele para si. Tudo bem? Acabou. Não tem mais problema. Está morto. A palavra fala que quando um homem é morto, a outra mulher está livre para se casar. Logo, acabaram esses problemas. Até que o profeta vem e visita Davi. E conta uma história para Davi que abraçou um cara. Davi era um cara segundo o coração de Deus, ele tinha senso de justiça. Ele só estava tomado pelo pecado dele. Mas quando esse profeta vem visitar, eu imagino que Davi fala, aquela bagunça dentro do coração de alguém que está pecando, não é possível que Davi estava em paz. Mas quando vem o profeta, há um reconhecimento de que a presença de Deus está chegando. E ele volta a se conectar com Deus. Um Deus justo, um Deus amoroso, um Deus a quem ele louvava enquanto era pastor de ovelhas, sozinho. Um Deus que ele se relacionava. Ele sabia quem era Deus. E o profeta não veio trazendo o pecado de Davi à tona, ele veio contar uma história. E nessa história ele acabou com Davi. Na verdade, Davi acabou consigo mesmo. Ele conta uma história e Davi fala o seguinte. Essa história fala, um homem tinha várias ovelhas e tinha um servo que tinha uma ovelha só.
E aí esse homem que tinha várias ovelhas, ele recebeu alguém na sua casa e em vez de pegar uma das suas várias ovelhas, ele foi até a ovelha do servo. E pegou a única ovelha que o seu servo tinha e sacrificou para dar de comer para as pessoas que ele estava recebendo. E Davi falou, e o profeta contou essa história, e ele fala assim: Davi, o que você acha que deveria acontecer com esse cara que tem muitas ovelhas? Davi fica indignado. Ele fala assim: certamente esse cara tem que morrer. E esse profeta falou: esse cara é você. E aí entra, gente, algo que eu entendo como sendo a grande manifestação de um coração temente a Deus. Na hora que esse profeta fala: esse cara é você, Davi fala: eu pequei contra o Senhor. Está aí a chave de um coração temente a Deus. Eu pequei contra o Senhor. E o profeta fala que ele morreria. E por conta dessa atitude, Davi não morreu. Mas o profeta fala que o filho que ele gerou, que estava na barriga daquela mulher, que foi fruto de um adultério, morreria. E Davi, por conta do coração temente que ele tinha, ele se esvaziou da posição dele de rei. E ele ficou orando, jejuando, trocou as vestes dele e era muito comum na época as pessoas colocarem roupas de saco. Você imagina um pano de chão que você tem na sua casa para limpar. Imagina uma roupa disso. Imagine cinzas, né? Cinzas de carvão, o resto de uma churrasqueira aí. Você põe no chão, você encher a sua cabeça com cinzas e você ficar sentado no pó. É isso que acontecia com quem se arrependia profundamente. Davi se arrependeu, dane-se que ele era o rei. E ele ficou 7 dias dessa maneira, orando para que Deus livrasse o filho dele da morte. E sabe o que Davi fez? Então, para que houvesse uma restituição da parte de Deus para com ele, eu quero que a gente leia Salmo 51, Heitor, por favor. No 1 mesmo. Eu quero que a gente leia isso aqui, porque essa é a expressão de alguém que tem um coração temente a Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas de minha rebeldia. Pode ir, Heitor. Vai continuar. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha rebeldia e meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti, fiz o que é mal aos teus olhos, por isso tens razão no que dizes, e é justo em teu julgamento contra mim. Pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo e no coração, me mostras a sabedoria. Purifica-me de toda a impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste, agora permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para os meus pecados, remove as manchas de minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses da tua presença, não retires de mim o teu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria de tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Então ensinarei teus caminhos aos rebeldes, e eles voltarão a ti. Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus da minha salvação, e então com alegria anunciarei tua justiça. Abre meus lábios, Senhor, para que a minha boca te louve. Tu não desejas sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. Também não queres holocaustos.
O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado, não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Meu Deus, meu Deus. Olha o sentimento do coração desse cara. Esse cara que foi acabado por um pecado. Ele já tinha matado muita gente. Ele não está pedindo perdão pelo sangue dos inimigos que ele matou. Ele já tinha matado muita gente. Mas ele está pedindo perdão por um sangue inocente que ele matou. Por conta de um pecado dele. Mas olha o coração desse cara. Ele está falando, me devolva a posição que eu tinha. Porque eu entendo que o meu pecado me afastou do Senhor. Devolve a posição que eu tinha em ti antes, para que eu possa fazer o quê? Declarar esse tipo de pecado para as outras pessoas, para que eles não caiam. Olha o desejo do coração de Davi, era um testemunho, era ser um testemunho de Deus, a partir daquele momento. Ele está profundamente triste, esse salmo é um grito de socorro para Deus. Um coração contrito e quebrantado. Eu acho que essa parte, eu entendo que essa parte é a parte mais forte para que nós possamos nos apegar nessa manhã. A palavra de Deus falava que o perdão dos pecados acontecia diante de sacrifícios. Se sacrificava ovelhas, se sacrificavam animais, e o pedido de perdão subia para Deus. Mas Davi está falando algo novo aqui. Ele está falando, sacrifícios e holocaustos não são suficientes. O Senhor deseja algo maior. O Senhor deseja um coração contrito e quebrantado. Eu me lembro muito bem desse versículo quando eu tinha mais ou menos 12 anos. Queria compartilhar isso com vocês. Quando eu tinha mais ou menos 12 anos. Eu não lembro em qual ocasião, mas a gente já estava na igreja. Mas alguém falou disso e foi em um acampamento, eu acho. Que Davi tinha um coração contrito e quebrantado e leu essa passagem. Um coração contrito e quebrantado, tu não rejeitas. O Senhor não rejeita. E naquela mesma hora, aquilo entrou em mim. E eu falei, cara, se tem algo que consegue não me separar de Deus, é eu ter um coração pronto para se arrepender. Então é nisso que eu quero focar. Bom, vou falar para vocês que eu cometi erros depois disso, né? Muitos. E ruins, que me trouxeram consequências ruins. Mas aquilo ficou no meu coração. E o que é o grande diferencial de Davi, e que a gente precisa entender que esse foi o que deu a ele o título de alguém segundo o coração de Deus. Ele estava pronto para se arrepender. Diante da constatação do pecado, ele estava pronto para se arrepender. E eu quero falar para vocês de alguns exemplos contidos na palavra. O que aconteceu com Adão em Gênesis? Ele pecou. Ele desobedeceu. E Deus vem pedindo contas de Adão. Adão, onde você está? Aí eu me escondi porque eu tive medo e vergonha. E Deus fala assim, o que você fez? Eu comi. E Adão, quando Deus o confronta, ele faz, a primeira coisa que ele faz é o quê? O quê? Ele se exime de toda a culpa. Ele tirou a culpa dele e colocou em outra pessoa. O primeiro homem nascido de Deus fez isso. Olha a diferença, gente. Mais importante do que a gente entender o conceito do que é temor de Deus, é a gente entender o que é o coração que teme a Deus. Diante de um pecado, a gente assume a culpa, em vez da gente depositar a culpa em outra pessoa. Esse é um coração temente a Deus.
Fui eu que errei. Contra ti, somente contra ti eu pequei. Adão não fez isso. Saul não fez isso. Saul foi o primeiro rei de Israel, um rei antes de Davi. Davi foi o segundo. O que tirou o reinado de Saul das mãos dele foi um coração que não era temente a Deus. Porque em 2 ocasiões, primeiro o profeta falou que era para esperá-lo para oferecer sacrifícios, o povo pressionou Saul, porque Saul era o rei, e ele ofereceu sacrifícios antes do profeta chegar. E quando o profeta chega e fala, o que você fez, Saul? Ele falou, o povo me pressionou. Você está entendendo? O povo é o problema, não eu. Depois caminha mais um pouco e Saul guerreia contra um povo e a ordem era matar todo mundo. Ele poupa a vida de um rei daquele povo. E fala, não, eu poupei porque poupou também mais coisas, não só o rei, mas ele poupou. E ele desobedece. E quando é confrontado de novo, ele fala, mas eu fiz isso porque... para oferecer sacrifícios a Deus. Ele poupou os melhores dos animais, né? A melhor parte dos animais. E poupou o rei também, não sei porquê. Desobedeceu. Mas diante de um confronto, ele saiu fora. E mais um exemplo de alguém que não foi temente a Deus foi Ananias e Safira. Em Atos, a gente vê que quando a igreja começa a crescer, o relato é que as pessoas vendiam tudo que tinham e vinham e colocavam aos pés dos discípulos, dos apóstolos. E eles pegavam aquilo e dividiam na comunidade. Só que aquilo não era uma ordenança. É importante a gente pensar isso. Não era uma ordenança, não era obrigado a fazer isso, mas as pessoas faziam isso de bom grado. E Ananias e Safira, que era um casal, né? Para ficar bem diante dos apóstolos e da comunidade, eles venderam, a palavra fala que eles venderam uma terra que tinham, pegaram para si parte do dinheiro e levaram o restante diante dos apóstolos. E quando eles vêm e trazem, gente, o que a gente faz no secreto, o que Davi fez no secreto, né? O que Saul fez no secreto, o que Adão fez no secreto, Deus vê. Quando eles vêm e trazem aos pés de Pedro aquele restante da oferta, o restante, porque eles ficaram com uma parte para eles, Pedro pergunta, isso é tudo? O valor que vocês venderam a terra? Era o momento deles falarem, não, não é, nós ficamos com uma parte disso. E o que eles fazem? Eles mentem. Sim, esse é o valor todo pelo qual a gente vendeu a terra. E Pedro fala, Ananias, primeiro, que eles vieram separados. Falou, Ananias, você tinha a chance, cara, de falar a verdade. Pedro não viu. O Espírito Santo mostrou para ele, Pedro não sabia daquilo. Falou, cara, você tinha a chance de falar, mas por que você veio aqui e mentiu diante do Espírito Santo? E aqui, ó, vou falar para você, aqui fora estão os homens que vão levar você morto, porque você não vai viver. Puf, ele cai morto na hora. E a esposa dele, sem saber daquilo que tinha acontecido, algumas horas depois, vem e se apresenta também diante de Pedro. E Pedro faz a mesma pergunta e ela confirma. E ele fala, ó, os homens que levaram o corpo do seu marido estão aí, vão levar você também. Puf, ela cai morta também. Temor de Deus. A gente precisa entender que diante de uma constatação e uma acusação de pecado, uma acusação não, desculpa, porque Deus não acusa de um pecado, Deus revela um pecado. Quem acusa um pecado é o acusador. Deus revela, diante de uma revelação de um pecado que eu e você temos, qual é o nosso coração diante disso? Isso é muito importante, principalmente para os mais novos, viu, Pedro? Pedro, Biel, Enzo. Como nós devemos crescer diante de Deus quando nós somos confrontados com os pecados que temos? E a Bíblia tem exemplos de pessoas que não tiveram temor de Deus nesses momentos. Pessoas que, diante de uma constatação de pecado, não falaram, eu pequei contra ti, esse é meu pecado, caia sobre mim o teu julgamento, mas se for da tua graça, tenha misericórdia de mim. Olha o que Davi fez, foi isso. O Senhor é justo em julgar dessa maneira, a gente leu aqui, olha o que Davi falou.
de maneira que é justo o teu julgamento sobre mim. Mas não me afaste da tua presença, não tire o teu Santo Espírito de mim, me lava e vou ficar mais limpo do que a neve. Eu quero ser restaurado, para que eu possa falar do Senhor para as pessoas. Para que eu possa, isso que para mim foi vergonha, eu possa testemunhar. Esse é um coração temente ao Senhor. Mas a gente também tem exemplos de corações quebrantados e tementes a Deus na Bíblia. A gente tem o exemplo de Davi, que a gente está vendo. A gente tem o exemplo de Pedro, que nega a Jesus 3 vezes. Mas que Jesus reaparece para ele e restaura ele. E ele se transforma no maior pregador para os judeus. Um dos maiores líderes da igreja primitiva. Ele se arrepende daquilo. A palavra fala que ele ficou triste depois que Jesus confrontou 3 vezes ele, do mesmo jeito que ele negou 3 vezes. O coração dele ficou triste, mas depois ele entendeu. E a gente vai ver em Atos, o primeiro fruto disso é que ele enfrenta o Sinédrio, ele vem e fala e prega, e muitas pessoas são alcançadas. E mais uma pessoa que teve também um coração quebrantado diante de Deus foi Saulo. Um cara que era um exterminador de crente. Um matador qualificado. E que depois do encontro com Jesus, ele entende que ele estava errado. Em uma das cartas ele fala assim, de que ele é o pior dos pecadores. Ele entende. E aí você pode pensar, mas eu não sou tão pecador assim. E eu ouvi uma frase essa semana, um relato que eu achei muito interessante. Ele fala de uma criança que vê uma ovelha branquinha pastando num campo todo verde. Você imagina? E a pessoa pergunta, que cor é a ovelha? Para a criança, branquinha, bem branquinha. Porque em contraste com aquele ambiente, ela é branca. E aí vem a neve e cai e transforma aquele lugar em um lugar todo branco. E aí pergunta para a criança, que cor é a ovelha? É marronzinha. É encardidinha. Tudo vai do ambiente em que você está. Diante de um Deus santo, nós somos todos pecadores, encardidos. Podemos nos achar branquinhos, mas somos encardidos. E eu quero caminhar aqui para o final, para que nós entendamos, então, quais são os adversários que nós temos para termos um coração temente a Deus. Nós temos alguns adversários, e são eles a vergonha, o orgulho e a altivez. A vergonha é o primeiro fruto de uma constatação de pecado. Não sei se você já teve essa experiência na sua vida, eu já tive. De você ser constatado um pecado seu. O primeiro sentimento que você tem é de vergonha. E não é vergonha de timidez, é vergonha de vergonha. É vergonha de querer enfiar a sua cabeça na terra, sumir. Esse é o primeiro sentimento que vem, que bate. Só que esse sentimento, ele pode vir sequenciado de um orgulho. Opa! Eu estou com vergonha, eu não vou mostrar isso para ninguém. Orgulho. Eu não posso deixar que me vejam dessa maneira. Eu não posso deixar que me enxerguem como alguém que está humilhado, exposto. E aí o meu coração se enche de orgulho. E esse orgulho do meu coração gera um terceiro sentimento, que é a altivez. Eu agora vou maquiar isso. Eu vou esconder isso. E vou seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Coração desprovido de temor de Deus. O que Davi fez? Dane-se que ele é rei. Eu quero que todos vejam a vergonha que eu estou sentindo. Porque eu fiz algo que desagrada o meu Senhor. O meu Deus. Então, como que a gente
combate os adversários que nos levam para longe de ter um coração temente a Deus? É uma coisa só, chama-se humilhação. Humilhação. Nós vamos ter que passar por um processo de humilhação. Confissão dos nossos pecados. Confissão daquilo que fizemos de errado. Não precisamos abrir para o mundo, sair falando isso. Não é isso. Mas nós, diante disso, entendemos que é necessário que nós passemos por um processo de cura. E esse processo de cura é pegar aquilo que está no nosso coração e expor diante de Deus. Nos humilharmos diante de Deus. E não querer abreviar o caminho. Não querer abreviar o caminho. O que Davi escreve aqui, está claro que ele não estava apressando o caminho, ele estava esperando Deus fazer aquilo com ele. Eu não sei quanto tempo depois foi escrito isso. Eu não sei em qual momento, mas dá para sentir a dor que o cara estava no coração. Então, o processo de humilhação pessoal, de dobrar o seu próprio coração, é necessário. É o remédio amargo que a gente tem que tomar para uma doença que é muito maior, que é um coração orgulhoso. Então, se eu e você, aliás, se você tem, assim como eu, um coração que tem uma tendência de ser orgulhoso, é esse o caminho. Humilhação. Sentar diante das pessoas que você errou e se humilhar. Sentar se ajoelhar diante de Deus e confessar o seu pecado. E orar para que Deus o restaure. Porque esse é o caminho de temer a Deus, no coração de quem teme a Deus. E eu queria concluir aqui dizendo de que a gente precisa pensar e entender, nos voltar para a palavra, entendendo que há algo muito poderoso em um coração temente a Deus, diante do Senhor. Eu e a Cacá, a gente brinca porque a gente olha para a Manuela. A Manuela é uma graça, né? A Manu é uma graça. Mas a gente olha para a Manu dormindo, ela é mais graciosa ainda. Né? Ela é a perfeição de Deus, gente. Como aquela menina tem alguma coisa com o sono que deixa ela mais linda, né, amor? Dá vontade de você tirar foto, dá vontade de você pular em cima, porque a gente não resiste. É maravilhoso. A gente fica às vezes olhando assim, eu e a Cacá, que essa menina dormindo, que coisa maravilhosa. E você deve ter seu filho, você deve ter as situações, né, Gerson? Nossa, Amanda, eu não resisto. Gente, existe algo que Deus não resiste. Quando Deus olha para nós e fala, nessa pessoa tem um coração temente a mim, eu não resisto a isso. Eu não resisto. Então, a minha oração nessa manhã é que a gente tenha um coração pronto a se arrepender. Se tem algo que a gente pode dar para Deus, algo que a gente pode dar para quem é dono de tudo, é um coração temente e pronto a se arrepender. Deus vai olhar para a gente e vai falar, nossa, isso daí eu não resisto. Cara. Amém? Se coloque em pé comigo, vamos orar. Nós precisamos entender que esse é o evangelho todo. Esse é o evangelho todo. Um coração temente ao Senhor. É o que Ele espera de nós, de cada um de nós, um coração que teme a Ele. Um coração que Gente, nós estamos constantemente pecando. Nós abandonamos uma vida de pecado deliberado. Mas quando nós enxergamos para nós mesmos, nós temos um padrão. E esse padrão, muitas vezes, a gente cai. E diante dessa constatação de um pecado, nós precisamos ter um coração pronto a se arrepender. Não há nada mais forte diante do Senhor do que um coração contrito e quebrantado. É por isso que Deus vem e fala que Ele não habita em templos feitos por mãos. Ele habita dentro de um coração que está pronto para abrir as portas para Ele. Um coração contrito e quebrantado. Feche seus olhos comigo, vamos orar. Senhor, diante da Tua palavra que aqui foi lida e exposta, nós
oramos como comunidade, como pessoas, Pai, que têm depositado em Ti a fé e a confiança. Entendemos, Pai, que o Senhor tem nos resgatado todos os dias, nos chamado todos os dias para nos voltarmos a Ti. Tudo que precisava ser feito já foi feito, Pai. Não há mais nada que o Senhor precise fazer por nós, já está tudo consumado, como Cristo gritou naquela cruz. Agora o que nós pedimos e oramos ao Senhor é que o Senhor desenvolva em cada um de nós um coração pronto para se arrepender. Um coração contrito e quebrantado, Pai. Um coração que diante de constatação do pecado, nós não nos apeguemos à condenação desse pecado, mas também que nós não fujamos da Tua presença. Que nós não fujamos daquilo que está sendo exposto para nós como uma oportunidade de nós nos voltarmos a Ti, quebrantarmos o nosso coração. Nos livre, Pai, de todo orgulho, de toda altivez, produzidos pela vergonha. E nós clamamos ao Senhor para que o Senhor nos restitua, como Davi clamou. Mas também que nós não interrompamos o Teu processo de cura em nós, Pai. Humilhação não é vergonha, humilhação é cura para nós, Pai. Porque a Tua palavra fala que o próprio Cristo não se apegou à posição de Deus, mas Ele veio e se humilhou. Que nós tenhamos a mesma postura, Pai, a mesma ação, a mesma conduta de Cristo, que veio e se humilhou por nós, Pai. Desenvolve em nós, Pai, um coração pronto a se arrepender, é o que nós oramos nessa manhã. Enche-nos do Teu temor, Pai, entendendo que não há nada mais importante para nós vivermos do que um coração temente a Ti, Pai. Por isso nós Te agradecemos, pedimos perdão pelos nossos pecados aqui e nós depositamos no Senhor a nossa esperança. Te agradecemos, Pai. Fica conosco. Restitui, Pai, os nossos corações, o nosso relacionamento contigo é o que nós oramos, Pai, nessa manhã. Amém, Senhor. Amém. Amém.